Você já se perguntou o que faria se tivesse riquezas como as de Salomão, um reino tão próspero que o ouro era tão comum quanto pedras? Será que Deus ainda concede bênçãos tão extraordinárias assim? O rei Salomão é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Sua história nos faz sonhar, imaginar e talvez até nos questionar. Por que ele e não eu? Deus ainda pode fazer algo assim na minha vida? Salomão foi, sem dúvida, um dos reis mais extraordinários da história bíblica e mundial. Seu nome é sinônimo de sabedoria, grandeza e prosperidade. Mas o que torna a história de Salomão tão fascinante é a magnitude de suas riquezas e o impacto que elas tiveram sobre Israel e as nações vizinhas. Logo após assumir o trono, Salomão governou um reino que já havia sido consolidado por seu pai, Davi. Mas foi durante o seu reinado que Israel experimentou um período de esplendor e abundância incomparáveis. A Bíblia relata que, sob o governo de Salomão, a prata era tão comum em Jerusalém que parecia não ter valor, e o ouro era abundante como pedras nas ruas. 1 Reis 10:27. Este não era um reino qualquer. Este era o ápice de um povo que, ao longo de sua história, havia enfrentado escravidão, desertos e batalhas, mas que agora desfrutava de paz e prosperidade. A glória de Salomão era visível em todos os aspectos de sua vida e reinado. Ele não apenas acumulou riqueza, mas também a utilizou para construir obras monumentais que deixaram uma marca permanente na história de Israel. O templo que ele ergueu para o Senhor era uma obra-prima de arquitetura, adornada com ouro puro e pedras preciosas, dedicado como a casa de Deus na terra. Este templo, conhecido como o Templo de Salomão, tornou-se o símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel, além de uma demonstração do compromisso de Salomão em honrar a Deus com os melhores recursos que ele possuía. Mas Salomão não parou por aí. Ele também construiu um palácio magnífico para si mesmo, que levou 13 anos para ser concluído. 1 Reis 7:1. Seu palácio era adornado com materiais da mais alta qualidade, incluindo cedro do Líbano, ouro, marfim e pedras preciosas. Essas construções não eram apenas demonstrações de riqueza, mas também reflexos da sabedoria e do planejamento estratégico de Salomão. Ele utilizava sua riqueza para glorificar a Deus e para fortalecer a posição de Israel no cenário internacional. Além das construções, as riquezas de Salomão também se manifestaram em sua vasta rede de comércio. Ele estabeleceu rotas comerciais que conectavam Israel a outros povos e nações, desde a Arábia até as costas do Mediterrâneo. Esses acordos comerciais trouxeram não apenas riqueza, mas também prestígio a Israel. Navios traziam ouro, prata, marfim, especiarias exóticas e até mesmo animais raros, como pavões e macacos. 1 Reis 10:22. A fama de Salomão se espalhou rapidamente e seu reino atraiu a atenção de líderes de outras nações. A visita da rainha de Sabá é um dos episódios mais marcantes dessa era de esplendor. Ao ouvir sobre a sabedoria e as riquezas de Salomão, a rainha de Sabá viajou de longe para testar sua sabedoria e ver com seus próprios olhos a grandiosidade de seu reino. Quando chegou, ela ficou maravilhada. A comida em sua mesa, os trajes de seus servos, os sacrifícios no templo e até mesmo a escada que ele usava para subir ao templo deixaram-na sem palavras. 1 Reis 10:4-5. Ela declarou: "Não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e riqueza ultrapassam tudo o que ouvi." 1 Reis 10:7. O ouro, em particular, era uma marca registrada do reinado de Salomão. A Bíblia relata que ele recebia anualmente 666 talentos de ouro, o equivalente a cerca de 23 toneladas. Esse montante nem mesmo incluía os tributos de reis e governantes de outras nações. Salomão usou esse ouro para fabricar escudos, taças e outros utensílios.
todos feitos de ouro puro. 1 Reis 10, 16, 17. Até mesmo seu trono era uma obra de arte. Feito de marfim e revestido de ouro, o trono tinha 6 degraus e era adornado com imagens de leões, simbolizando poder e autoridade. 1 Reis 10, 18 e 20. No entanto, as riquezas de Salomão iam além do material. Ele era conhecido principalmente por sua sabedoria, que atraía líderes e estudiosos de todo o mundo. Sua habilidade em resolver disputas, como o famoso caso das 2 mães que reivindicavam o mesmo bebê, 1 Reis 3, 16, 28, tornou-se lendária. A sabedoria de Salomão não apenas contribuiu para a prosperidade econômica, mas também trouxe estabilidade e respeito ao seu reino. Esse período de prosperidade foi um tempo de ouro para Israel. Salomão representava tudo o que um governante podia aspirar: sabedoria, riqueza e fama. Sob seu governo, Israel alcançou um nível de paz e estabilidade que nunca havia experimentado antes. As fronteiras estavam seguras, o povo vivia em harmonia e a nação era admirada por seu poder e glória. Mas com toda essa riqueza, também vieram desafios. O coração humano, mesmo o mais sábio, é suscetível à tentação. A história de Salomão nos lembra que, apesar de toda a sua sabedoria e riquezas, ele era humano e falível. Ao final de sua vida, Salomão se desviou de Deus, sendo influenciado por suas muitas esposas estrangeiras que adoravam deuses pagãos. 1 Reis 11, 1, 6. Embora sua riqueza e sabedoria fossem grandes, o coração de Salomão se afastou do Senhor, mostrando que nem mesmo o maior dos reis está isento de fraquezas humanas. A história das riquezas de Salomão nos fascina porque revela o que é possível quando Deus abençoa alguém. Seu reinado nos inspira a sonhar e acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. Mas também nos alerta que a verdadeira riqueza não está apenas no que acumulamos, mas no que fazemos com aquilo que Deus nos concede. O ouro e a prata podem brilhar, mas o relacionamento com Deus é o que realmente dá sentido à vida. As riquezas de Salomão não surgiram por acaso, nem foram fruto apenas de estratégias humanas. O que torna sua história ainda mais fascinante é o fato de que todas as suas bênçãos, desde sua sabedoria até sua riqueza imensurável, vieram diretamente da mão de Deus. Para entender como Salomão alcançou tamanha prosperidade, precisamos voltar ao início de seu reinado, quando ele tomou uma decisão que mudaria para sempre sua trajetória e a história de Israel. Após a morte de Davi, Salomão assumiu o trono ainda jovem e inexperiente. Ele enfrentava um desafio imenso: governar uma nação poderosa e consolidar o legado de seu pai, um dos reis mais amados e bem-sucedidos de Israel. Era uma responsabilidade que exigiria sabedoria e discernimento, e Salomão sabia disso. Então, ele fez algo extraordinário: buscou a Deus antes de tudo. A Bíblia nos relata um momento crucial em 1 Reis 3:3-15, quando Salomão ofereceu um grande sacrifício ao Senhor em Gibeão, demonstrando sua devoção e dependência de Deus. Durante a noite, Deus apareceu a ele em um sonho e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." Aqui estava a oportunidade da vida de Salomão. Ele poderia ter pedido riquezas, vitória sobre os inimigos ou uma vida longa. Mas, surpreendentemente, Salomão pediu sabedoria. Ele disse: "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei como conduzir-me. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?" 1 Reis 3, 7, 9. Essa resposta agradou profundamente ao Senhor. Deus viu o coração de Salomão, que não estava preocupado com glória pessoal, mas com a responsabilidade de governar bem o povo de Deus. Por isso,
O Senhor não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também riquezas, honra e uma promessa de vida longa, caso ele permanecesse fiel. Essa decisão de buscar primeiro a sabedoria e a vontade de Deus foi o que colocou Salomão no caminho para se tornar um dos reis mais ricos e respeitados da história. A sabedoria de Salomão foi a base de sua prosperidade. Com essa sabedoria divina, ele tomou decisões que trouxeram paz e estabilidade ao reino. Sua famosa solução para a disputa entre duas mães que reivindicavam o mesmo bebê, 1 Reis 3, 16, 28, rapidamente consolidou sua reputação como um líder sábio e justo. Essa sabedoria atraiu a admiração e a confiança de seu povo, além de embaixadores e governantes de outras nações. Salomão usou sua sabedoria para estabelecer rotas comerciais estratégicas, firmar alianças diplomáticas e expandir o poder econômico de Israel. Ele também foi responsável por desenvolver uma infraestrutura impressionante, incluindo portos, fortificações e cidades de armazenamento que fortaleceram a economia do reino. Seu discernimento o levou a buscar a excelência em todas as áreas, e isso contribuiu para a prosperidade de Israel. Outro fator que contribuiu para as riquezas de Salomão foram suas alianças políticas. Um exemplo notável foi seu casamento com a filha do faraó do Egito, que trouxe uma aliança importante e fortaleceu as relações entre as duas nações. Essas alianças não eram apenas políticas, mas também econômicas, abrindo portas para o comércio com diferentes regiões. Salomão estabeleceu um sistema de comércio marítimo por meio de sua frota em Ezion-Geber, no Mar Vermelho. Seus navios viajavam para terras distantes, como Ofir, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. 1 Reis 10, 22. Esses itens exóticos aumentaram a riqueza e a reputação de Israel como um centro de poder e cultura. Embora a sabedoria e as estratégias de Salomão tenham desempenhado um papel importante, a Bíblia deixa claro que sua prosperidade era, antes de tudo, fruto da bênção de Deus. Desde o início, Salomão reconheceu que precisava da ajuda divina para governar e prosperar. Ele compreendia que sua sabedoria e riquezas não eram resultados de seus próprios esforços, mas um presente do Senhor. Em Salmos 127:1, Davi escreveu: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam." Salomão viveu essa verdade. Ele sabia que tudo o que conquistava vinha das mãos de Deus, e esse reconhecimento foi essencial para que as bênçãos fluíssem em sua vida e em seu reino. Outro aspecto central na história de Salomão é sua devoção inicial a Deus. Quando ele completou a construção do templo em Jerusalém, fez uma oração poderosa de dedicação, pedindo a presença constante de Deus entre o povo de Israel. Ele declarou: "Agora, meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Levanta-te agora, Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder." 2 Crônicas 6, 40, 41. Essa oração mostra que Salomão compreendia a importância de manter Deus no centro de tudo. A dedicação do templo foi um momento de adoração e humildade diante do Senhor, e a resposta de Deus foi uma manifestação visível de sua glória. No entanto, a história de Salomão também serve como um lembrete de que, mesmo quando somos abençoados, devemos permanecer fiéis a Deus. Embora Salomão tenha começado bem, sua vida terminou com desafios espirituais. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele começou a adorar outros deuses, afastando-se do Senhor. 1 Reis 11, 1, 6. Isso nos ensina que o segredo para manter as bênçãos de Deus é permanecer conectado a Ele. As riquezas e a sabedoria de Salomão eram dádivas divinas, mas quando ele se desviou do Senhor, enfrentou as consequências. As riquezas de Salomão
não vieram de esforço humano ou sorte. Elas foram resultado de sua decisão inicial de buscar a sabedoria de Deus acima de tudo. Sua história nos mostra que a verdadeira prosperidade começa com a dependência de Deus. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos capacita, nos guia e nos abençoa, muitas vezes além do que podemos imaginar. No entanto, sua história também nos alerta para o perigo de esquecer a fonte das bênçãos. Que possamos aprender com o exemplo de Salomão e manter Deus no centro de nossas vidas. Quando pensamos nas riquezas de Salomão, é fácil nos impressionarmos com sua grandiosidade. Mas para o crente, a história de Salomão vai além de suas posses materiais. A Bíblia nos ensina que Deus tem riquezas ainda maiores reservadas para seus filhos, riquezas que são espirituais e eternas e que não podem ser medidas em ouro ou prata. Essa transição da riqueza material para a espiritual é fundamental. Deus pode abençoar seus filhos com prosperidade terrena, mas Ele nos chama para algo muito maior, uma vida de comunhão com Ele, repleta de paz, alegria e propósito eterno. Agora, vamos explorar o que são essas riquezas espirituais e como podemos alcançá-las. O apóstolo Paulo nos oferece um vislumbre dessas riquezas em Efésios 1:3, onde ele escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As riquezas espirituais incluem a salvação, o perdão dos pecados, a paz que excede todo o entendimento e a certeza de vida eterna. Diferentemente das riquezas terrenas que podem desaparecer, essas bênçãos são eternas e não podem ser tiradas de nós. Jesus enfatizou isso em Mateus 6:19-21, quando disse: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas palavras nos convidam a mudar nosso foco. Em vez de colocarmos toda a nossa energia em acumular bens materiais, devemos buscar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Salomão recebeu suas riquezas porque colocou Deus em primeiro lugar ao pedir sabedoria. Da mesma forma, o crente pode acessar as riquezas espirituais quando prioriza o relacionamento com Deus. Aqui estão alguns passos para alcançar essas riquezas. 1. Reconheça sua necessidade de Deus. Assim como Salomão reconheceu sua limitação e pediu a Deus o que precisava, nós também devemos começar com humildade. Em Mateus 5:3, Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito significa entender que dependemos completamente de Deus. 2. Busque um relacionamento profundo com Ele. As riquezas espirituais estão disponíveis para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Jeremias 29:13 nos lembra: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. 3. Medite na palavra de Deus. A Bíblia é um tesouro repleto de sabedoria, conforto e direção. Salmo 119:72 declara: A lei da tua boca é mais preciosa para mim do que milhares de moedas de ouro e prata. Ao estudar e meditar na palavra, crescemos espiritualmente e somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. 4. Ore e confie no Senhor. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus. Assim como Salomão orou pedindo sabedoria, podemos orar pedindo entendimento, paz, direção e força. Filipenses 4:6-7 nos encoraja: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 5. Viva de acordo com os princípios de Deus.
As riquezas espirituais são experimentadas quando vivemos segundo os padrões divinos. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. É uma evidência dessas bênçãos em nossas vidas. Embora as riquezas materiais sejam temporais e frágeis, as espirituais são duradouras e trazem satisfação verdadeira. Vamos considerar algumas razões pelas quais as riquezas espirituais são superiores. 1. Elas não podem ser roubadas ou destruídas. Como Jesus mencionou, as riquezas espirituais estão seguras no céu. Não há ameaça de perda ou corrupção. 2. Elas trazem paz e contentamento. As posses materiais podem oferecer conforto momentâneo, mas não satisfazem a alma. Somente Deus pode preencher o vazio em nossos corações. Filipenses 4, 11, 12. Exemplifica isso nas palavras de Paulo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 3. Elas têm impacto eterno. Enquanto as riquezas terrenas ficam para trás, quando partimos desta vida, as espirituais nos acompanham pela eternidade. 4. Elas nos tornam mais parecidos com Cristo. Quando buscamos as riquezas espirituais, crescemos em santidade e nos tornamos mais parecidos com Jesus, que é a fonte de toda verdadeira prosperidade. Isso significa que Deus não se importa com nossas necessidades materiais? De forma alguma. Ele é um pai amoroso que deseja cuidar de seus filhos. O Salmo 23:1 nos assegura: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. No entanto, as bênçãos materiais nunca devem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O problema não está nas riquezas em si, mas no amor por elas. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo adverte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se Deus nos abençoa com riquezas materiais, devemos usá-las para glorificar a Ele e abençoar os outros. Como mordomos de seus recursos, somos chamados a ser generosos e a investir no reino de Deus. As riquezas espirituais são o verdadeiro tesouro que Deus tem para seus filhos. Assim como Salomão buscou sabedoria acima de tudo, somos chamados a buscar a Deus com todo o nosso coração. Quando colocamos nosso foco nas coisas que têm valor eterno, experimentamos uma paz e uma alegria que nenhuma riqueza terrena pode oferecer. Lembre-se, as bênçãos materiais podem ser parte do plano de Deus para a sua vida, mas as espirituais são incomparáveis. Elas não apenas nos sustentam nesta vida, mas também nos preparam para a eternidade ao lado do Senhor. Que possamos buscar, acima de tudo, o reino de Deus e suas riquezas eternas. Saber que Deus nos oferece riquezas espirituais é poderoso, mas a verdadeira transformação acontece quando vivemos essas verdades diariamente. É aqui que a teoria se encontra com a prática, e o crente começa a experimentar as bênçãos de Deus em todas as áreas de sua vida. Jesus nos deu um princípio essencial para vivermos em abundância espiritual. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um conceito, mas uma decisão prática que influencia cada escolha que fazemos. Significa dedicar tempo diário para orar, ler a palavra e buscar a direção de Deus em nossas decisões. Assim como Salomão reconheceu que precisava da sabedoria divina para governar, precisamos reconhecer que todas as áreas de nossa vida, família, trabalho, relacionamentos, finanças, devem estar sob a direção de Deus. As riquezas espirituais fluem de um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso não é um evento único, mas um processo contínuo. Aqui estão alguns hábitos práticos que ajudam o crente a cultivar essa comunhão. 1. Oração constante. A oração é o canal pelo qual nos conectamos com Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Comece o dia orando, converse com Deus durante suas atividades e termine o dia em gratidão. 2. Meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é o mapa para a vida espiritual abundante. Salmo 1:2-3 descreve a pessoa que medita na lei do Senhor como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo. Reserve tempo para ler, estudar e refletir sobre as Escrituras diariamente. 3. Adoração sincera. Adorar a Deus não é apenas cantar louvores, mas viver uma vida que glorifica o seu nome. A verdadeira adoração nasce de um coração grato e submisso à vontade do Pai. 4. Comunhão com outros crentes. Vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente. Em Hebreus 10:25, somos instruídos a não deixar de congregar. A comunhão com outros crentes nos fortalece, encoraja e nos ajuda a crescer espiritualmente. As riquezas espirituais não são apenas para nosso benefício pessoal. Elas devem ser compartilhadas. Deus nos chama a sermos mordomos fiéis de tudo o que Ele nos concede. Isso inclui nossas habilidades, tempo, recursos materiais e dons espirituais. Em 1 Pedro 4:10, lemos: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando vivemos como mordomos, nos tornamos canais de bênção para os outros. Isso pode significar compartilhar o Evangelho, ajudar os necessitados ou usar nossos talentos para glorificar a Deus. Confiança em Deus. Durante os desafios, viver as riquezas espirituais não significa que estaremos isentos de dificuldades. No entanto, essas riquezas nos sustentam em tempos de provação. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias e a esperança que vem da promessa de vida eterna são riquezas que o mundo não pode oferecer. Paulo escreveu em Romanos 8:18: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus está conosco e que suas promessas são verdadeiras. Compartilhando as riquezas com o mundo, Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção. Assim como Salomão usou sua sabedoria e riquezas para construir o templo do Senhor e glorificar o nome de Deus, somos chamados a usar tudo o que recebemos para impactar o mundo ao nosso redor. Jesus nos deu uma missão clara em Mateus 28:19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Isso significa que nossa vida deve refletir as riquezas espirituais que temos em Cristo. Ao vivermos com integridade, generosidade e amor, mostramos ao mundo que há um tesouro eterno disponível para todos os que colocam sua fé em Jesus. As riquezas espirituais estão disponíveis para todo aquele que busca a Deus com sinceridade. Assim como Salomão foi abençoado quando colocou Deus em primeiro lugar, você também pode experimentar as bênçãos de uma vida abundante e cheia de propósito. O convite está aberto. Você está disposto a buscar primeiro o reino de Deus? Está pronto para confiar plenamente no Senhor, mesmo em tempos de dificuldade? Deseja ser um canal de bênção para os outros? Quando respondemos sim a essas perguntas, começamos a viver a plenitude da vida que Deus preparou para nós. As riquezas espirituais não são um conceito abstrato, mas uma realidade que transforma vidas. Elas não apenas nos sustentam nesta vida, mas também nos preparam para a eternidade. Coloque Deus em primeiro lugar, confie em suas promessas e viva uma vida que reflete suas bênçãos.
Assim como Salomão encontrou a verdadeira prosperidade ao buscar a sabedoria de Deus, você também pode experimentar a abundância espiritual que Ele tem para oferecer. A história de Salomão nos ensina que as verdadeiras riquezas vêm de Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria, provisão e prosperidade. Embora Salomão fosse conhecido por sua riqueza material, o maior tesouro que ele recebeu foi a sabedoria divina, que o capacitou a governar com justiça e discernimento. Essa mesma sabedoria está disponível para todo aquele que busca a Deus de todo o coração. No entanto, a vida de Salomão também nos alerta sobre os perigos de desviar o foco de Deus. Quando suas prioridades mudaram e ele se deixou levar pelos prazeres e distrações deste mundo, sua paz foi comprometida. Isso nos lembra que o maior legado que podemos buscar não está nas riquezas passageiras, mas em um relacionamento sólido com o Senhor. Hoje, Deus nos chama para viver em sua abundância, não apenas de forma material, mas principalmente espiritual. As riquezas que Ele oferece vão além do que o mundo pode oferecer. Paz que excede todo entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, esperança que nos sustenta nas tempestades e uma vida eterna ao lado dele. O segredo para experimentar essas riquezas é colocar Deus em primeiro lugar, confiar em suas promessas e viver como mordomos fiéis das bênçãos que Ele nos concede. Se você tem buscado sentido, propósito ou até mesmo uma mudança de vida, saiba que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então, tome hoje a decisão de priorizar o reino de Deus. Como Salomão no início de sua jornada, peça sabedoria ao Senhor. Ele está pronto para te abençoar com muito mais do que você pode imaginar, porque suas riquezas não têm fim e suas promessas são eternas.